Olá, que Deus abençoe. Está no ar o nosso programa Nosso Tempo. E esse programa tem como objetivo ajudar você que sofre. Hoje, você pode mesmo buscar uma saída. Quantas são as pessoas que nesse momento estão vivendo oprimidas, caminhando em passos de perdição, sem saber onde pisam e aonde vão chegar? Essa indefinição tem feito muita gente sofrer, ou até mesmo duvidar se vai conseguir. Você é uma pessoa que sofre com ansiedade. Você é uma pessoa que precisa da luz. Você vai receber nessa sexta-feira gratuitamente esse ponto de luz. E esse ponto de luz, ele vai abençoar a sua vida. Você vai colocar ali os seus pés sobre ele e vai determinar que a luz de Deus venha encher a sua vida. Vamos acompanhar a história de uma pessoa e o intervalo que fala sobre esse ponto de luz, esse propósito tão forte. Eu tenho uma certeza que esse intervalo que você vai ouvir do ponto de luz e a história dessa pessoa era a confirmação que você faltava, que precisava para você tomar uma atitude. Vamos então acompanhar esse intervalo. Uma pessoa pode frequentar muitos lugares e ambientes, mas há certos lugares que vão além de espaços físicos. Sim, muito além. São portas de entrada para o mal. Não é difícil encontrar casos assim. Bastou alguém pisar os pés em um determinado local para tudo começar a piorar. Coisas que até parecem sem motivo, mas são causadas por forças negativas, escondidas em pontos específicos e transferidas para se revelarem na destruição de uma vida. Mas se existem lugares onde os pés tocam e a vida se abre para o mal, também existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Nesta sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida, às 7, 10, 15 e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. Quem via o sorriso por fora, não imaginava o que se passava por dentro. A dor que eu sentia era tão grande que a única saída que eu via era a morte. Meu sofrimento começou tudo porque eu já era muito jovem, né? E resolvi me casar muito cedo. Com 16 anos eu me casei e com 17 eu tive a minha filha, a Lívia. Apesar de eu ter um bom companheiro, um bom marido, eu tinha uma tristeza dentro de mim que eu não sabia de onde vinha. E cada dia foi piorando, só que foi piorando no nível que eu comecei o quê? Ouvir vozes, chorar muito, chorava muito. Eu não tinha expressão da minha dor. Fui para a área dos remédios. E ali, para mim, a médica falou que eu ia dormir mais tranquila, que eu não ia sentir tanto aquelas coisas que eu sentia, aquelas crises de choro, aquela dor. Eu comecei a introduzir o remédio. Só que aí foi se passando e o remédio não foi funcionando. E aí eu voltava de novo no médico e ela aumentava a dose, aí aumentou mais para 2, 3. Aí foi quando eu já não dava conta daquela dor. Aquela dor para mim não tinha Deus que fazia mudar aquela situação. Não tinha mais jeito para os médicos, porque não tinha mais o remédio que me dá. Não tinha assim mais o que fazer comigo. Os meus familiares já estavam todos desenganados que eu era uma pessoa doida, considerada como doida. Só que nesse meio tempo
surgiu a separação. E aí eu já não tinha um emprego por conta dos problemas psicológicos, e hoje eu tenho certeza que é espiritual. Então ali para mim foi o fundo do poço, porque eu não tinha emprego, eu não tinha condição financeira, eu não tinha personalidade própria, não poderia me considerar como mãe, que foi o que mais me tocou. E eu falei assim, lembro como fosse ontem, estava no quarto, eu falei assim: quem vou ser eu agora? Eu não tenho emprego, eu não tenho nada. Chegou até o momento de eu passar por algumas necessidades. E naquele dia eu saí de casa decidida que ali eu ia me matar. E aí quando eu me deparo com uma igreja universal. Então ali eu parei, eu olhei e decidi entrar pela primeira vez. E orei pela primeira vez, do meu jeito, e comecei a falar pra ele. Eu falei assim: quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não tenho família, eu não tenho ninguém que gosta de mim. Por que eu devo ficar aqui? Aí eu falei: se o Senhor é Deus, eu quero esse Deus na minha vida, eu preciso ver você. E eu saí daquela reunião, voltei pra casa, voltei a mesma coisa. Mas ali eu sentia que como tivesse um peso, tivesse saído, ou falar pra ele que eu não era ninguém e que era mais fácil ele me levar dali mesmo, porque eu não tinha mais sentido pra vida. E ali eu comecei a me sentir muito acolhida. Comecei quase em todas as reuniões, porque aquela paz que eu sentia, eu queria em todas as reuniões. Só que eu não tinha aquela paz dentro de mim, na minha casa. E aí um belo dia, foi quando uma obreira me atendeu. E ela falou assim: Tânia, essa paz que tá aqui, ela pode ir com você. Só você tem que persistir e buscar para Ele, somente a Ele. E mesmo não entendendo a intensidade dos planos de Deus na minha vida e do Espírito Santo, eu ia, né? E falava assim: mas eu quero minha família, eu quero minha família. Até que um belo dia, foi numa quarta-feira, né? E o pastor falou assim: você que quer o Espírito Santo, você busca por Ele. Eu falei assim: meu Deus, a partir de hoje, eu não oro mais pela minha família, por meu ex-marido, por meu marido. Eu não oro mais. Eu preciso do Senhor. Foi essa a minha oração. E ali, no momento da busca, eu lembro que eu chorava muito. Mas eu comecei a sentir lá no fundo uma voz falando assim: eu tô com você, eu tô com você. E aí eu peguei e comecei a orar. Falei assim: eu quero essa paz dentro de mim. Eu quero poder ser exemplo dentro da minha casa. Essa paz tem que estar comigo por onde que eu passar. Eu comecei a buscar. E naquele momento eu senti um cuidado e um amor. Eu me emociono porque para mim foi muito especial. Parece que o cuidado que eu não tive a vida inteira, eu senti dele. E não era pelas coisas materiais que eu tinha, mas era assim um amor que ia ficar tudo bem. E que independente do que acontecer, eu estaria com o meu Senhor. E ali eu saí com uma certeza que eu falei assim: poxa, eu sou tão importante aqui, né? Falei pra mim mesmo, com uma paz, com amor. E aí até então, o Espírito Santo me fez uma nova mulher, me deu vida para aquilo que era impossível para mim, né? Hoje eu sou, graças a Deus, uma mãe presente, né? Sou uma ótima filha hoje e, além de tudo, sou muito grata por tudo que Ele fez. E toda quinta-feira eu participo das palestras que tem do Terapia do Amor. Apesar de hoje eu estar solteira, eu não sou frustrada, porque o Espírito Santo, a paz, Ele me enche. Hoje minha vida amorosa está na mão de Deus e eu tenho certeza que Ele está cuidando de tudo. Para quem não tem Espírito Santo, eu falo busque de todo o coração, porque Ele é o único que pode transformar qualquer situação. E não falta nada para você viu aí, nessa história, você viu a pessoa falando,
Como argumentar contra isso? Como pensar diferente? Não tem como. A verdade é, minha amiga, que o mal, ele tem trabalhado para enganar você, para fazer você viver fraco. Hoje mesmo, eu estava falando sobre o jejum de Jesus. Esse jejum tão poderoso que ele fez, e mesmo ali agradando a Deus, ele foi levado ao deserto. É isso que o mal faz. O mal não respeita título, placa de igreja, o mal não respeita religião. Sabe o que ele respeita? O nome de Jesus, a palavra de Deus. É isso que você tem que usar. Você tem orado, mas não tem tido resposta. Você é uma pessoa que tem diversos problemas e tem, desculpa falar assim, mas empurrado a situação com a barriga. Tem problemas que estão na sua vida há anos. Você começou 2026, mas você trouxe a bagagem de 2025. Nós já estamos aí nos aproximando do meio de do ano. Já estamos no 4º mês, terminando mais um mês. E como que está a sua vida? Como que está o seu casamento, sua família? São tantas áreas danificadas. Chegou a hora de você fazer algo para mudar isso. Nada é por acaso, tudo é provocado. Para toda ação na terra, existe uma reação no céu. Isso é bíblico. Isso aconteceu no tempo de Moisés, de Gideão, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos aqueles que invocaram a Deus. E eu quero convidar você, meu amigo católico, você, meus amigos evangélicos, você que tem ou não a sua religião, que se titula, nomeia como ateu, não importa. Eu quero convidar você para darmos as mãos, usarmos a nossa fé e lutarmos contra isso. Nessa sexta-feira, você é o nosso convidado todo especial. E detalhe, se você não tem esse óleo ainda, eu vou dar para você esse óleo, que você vai estar se ungindo com esse azeite e determinando que o Espírito Santo venha entrar na sua vida. Nós estamos começando a reunião determinando que você seja cheio do Espírito de Deus. E isso vai acontecer. Tá certo? Eu quero mostrar para você agora as imagens aqui da nossa nova catedral de Guarapuava. Um espaço, 1 metro quadrado, mais abençoado aqui do nosso centro. Fica aqui na 15 de novembro, 2590, não é isso? Confere para mim aí o endereço aí, por favor. É isso aí que está aparecendo no seu vídeo, esse endereço aí. Tá vendo? Em frente à praça aqui Matriz, no calçadão da 15, um calçadão que recentemente foi reformado. É isso? 7.590. Você que me acompanha aí da sua casa está vendo aí o endereço. Que maravilha! Daqui a pouco você vai poder visitar, trazer sua família, orar. Será uma casa para todos os povos. Essas imagens que você vê, aéreas, internas, elas ainda estão assim, cruas, vazias, mas daqui a pouco Deus vai fazer maravilhas acontecer neste lugar. Como aconteceu na vida dessa pessoa que você vai acompanhar agora. Ela que foi vítima de um fake news, de uma notícia falsa. Mas, graças a Deus, ela conheceu a verdade e a verdade a libertou. Vamos, então, a essa história de fake news. Meu nome é Gabriela Machado, sou enfermeira e durante 8 anos eu tive um preconceito contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu já frequentava a Igreja Universal, conhecia o trabalho social que eles faziam nos presídios, que eles faziam nos hospitais, as reuniões que abençoavam, inclusive também já tive cura, não só na minha vida, mas na minha família também. Mas com o tempo eu fui ouvindo palavras, foram falando boatos sobre a igreja, sobre os pastores,
de que a igreja só tinha pessoas que queriam dinheiro, que tudo o que postavam era para benefício deles, para mostrar que eles estavam fazendo para ganhar fama, para ganhar dinheiro. E aquilo foi entrando dentro de mim. Inclusive notícias sobre o bispo, sobre a igreja, noticiários. Eu comecei a achar que aquilo era normal, que era realmente verdade, que estava acontecendo dentro da igreja, só que as pessoas não viam. Era como se as pessoas estivessem com os olhos tampados. E eu falei assim, não, eu não vou ficar com os meus olhos tampados. Então foi aí que eu acabei saindo da igreja. E quando eu estava sozinha e eu trocava o canal, passava alguma coisa da igreja, eu já trocava o canal imediatamente, não deixava nem escutar uma palavra do que estavam dizendo. Porque para mim aquilo já não era verdade, era tudo mentira. Tudo que falavam na televisão para mim era tudo mentira. E quando eu estava em rodas de amigos, quando eu estava com as minhas amigas e surgia esse assunto de religião, de igreja, eu tinha vergonha de falar que eu já tinha ido na Universal. Eu falava só que a minha mãe ia e que eu detestava que ela ia. Eu tinha raiva de quando ela falava que ia para a igreja. E de todas as pessoas que ajudavam minha mãe, obreiros, pastores, o principal que eu tinha ódio era o bispo. Eu não podia escutar o nome do bispo, porque aquilo me dava uma raiva de tudo que ele falava para mim não era verdade. Quando a gente faz faculdade, estuda na área da saúde, a gente entende muito sobre a ciência. A gente deixa um pouco de lado a espiritualidade. Então, tudo que as pessoas falam é como se ciência resolve tudo. Por exemplo, eu tenho depressão. Então, se você tomar remédio antidepressivo, você vai ficar melhor, você vai ficar controlado. E foi isso que aconteceu comigo, porque eu cheguei a ter depressão, eu fui para médico, eu tomei remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir, eu achava que o remédio ia me ajudar. Eu me sentia triste, me sentia vazia, devido a uma perda de um relacionamento, porque ele era tudo para mim. Então, quando chegou no fim desse relacionamento, eu me vi sem saída. Passei dias sem tomar banho, deitada, sem comer, emagreci muito, devido à depressão, até uma tentativa de suicídio. Eu acreditava em Deus, mas ao mesmo tempo eu não acreditava que Ele fosse fazer na minha vida. Eu acreditava que Ele poderia fazer na vida de outras pessoas, mas que para mim não tinha mais jeito. Porque nessa tentativa de suicídio, quando eu procurei um médico, ele me mandou para um psicólogo. E aí eu frequentei o psicólogo durante alguns meses e não estava resolvendo. Eu estava ficando pior, porque quanto mais eu falava dos meus problemas, mais eu pensava neles. Então aquilo na minha cabeça foi girando uma grande dúvida, sabe? Do que a ciência é tão boa, mas por que não está me ajudando? Por que mesmo eu sendo enfermeira não estou conseguindo me ajudar? Porque se eu vou num hospital, por exemplo, uma pessoa com tentativa de suicídio, a gente consegue, teoricamente, ajudá-la com medicamento, ela fica melhor, ou uma reabilitação. Mas por que comigo não está resolvendo? A dor, ela foi maior do que o preconceito, mas foi quando eu falei, eu não sei o que fazer. Então, foi uma simples oração que eu fiz. Eu sei que eu não tenho nem moral para falar com o Senhor, mas se o Senhor crê que eu posso mudar, então me ajuda. Então foi ali que eu tive que vencer o meu orgulho e ter humildade. Eu falei para minha mãe, eu lembro que no dia, foi numa quarta-feira, eu falei para minha mãe, mãe, a senhora vai para a igreja hoje? E ela sempre ia de manhã, só que esse dia ela foi de noite, ela não tinha ido de manhã e ela também não tinha entendido por quê. Mas ela falou assim, eu vou hoje à noite, você quer ir comigo? E aí eu fui. Eu fui muito envergonhada, cheguei na igreja porque as pessoas já me conheciam. Então é como se eu estivesse num ambiente assim, toda perdida. E de fato, cheguei toda perdida. Então quando eu comecei a escutar a palavra de Deus, eu falei, ali, eu entendi que era Deus que eu precisava, não era a medicina como eu achava que era. O pastor, ele falava, se você não tiver o Espírito Santo, de nada adianta. Não adianta você ter formação, não adianta você ser bem-sucedida. É como se ali eu entendesse, poxa, não é então o bem material que eu preciso primeiro. Eu preciso primeiro buscar a Deus e as outras coisas Ele vai me dar. Foi bem a palavra de Mateus 6,33. E depois que eu deixei de lado essa parte de estudo científico, de achar que eu sabia de tudo cientificamente,
tanto na faculdade, nos estudos. Então ali eu dei espaço para o Espírito Santo agir na minha vida e para que eu pudesse receber o Espírito Santo. Então eu busquei, deixando tudo isso de lado, e recebi o Espírito Santo. E agora, com o Espírito Santo, a santidade que antes eu tinha perdido, hoje eu tenho com as coisas de Deus. E hoje eu me pego pensando como eu pude desacreditar do trabalho, como eu pude desacreditar de que algo que é tão santo, com tanta seriedade que fazem para as pessoas, a troco de nada, eles não recebem nada. Então, eu mesma me voluntario hoje para usar da minha profissão, para poder ir nos hospitais, para falar do Senhor Jesus através do trabalho da Igreja Universal, porque eu sei a santidade que tem a obra, a seriedade que tem as coisas que Deus tem feito através da Igreja Universal. E hoje eu não tenho mais vergonha de reconhecer e falar mesmo que eu sou da Universal e que ali eu tive cura, não só a física, como um tumor, mas também a cura da minha alma, porque foi aqui que eu conheci a Deus, foi aqui que eu tive o meu encontro com Deus. E eu convido você, que talvez seja da área da saúde, que tem um conhecimento científico, tem às vezes tentado ajudar outras pessoas, mas que ao mesmo tempo tem sofrido, tem tido depressão, tem passado por momentos difíceis e que não sabe de onde conseguir ajuda, a vir também, a deixar esse preconceito, a deixar com que as vozes que falam de pessoas falando mal da igreja, deixe isso de lado e venha conhecer o trabalho, venha conhecer qual é o propósito. Tá vendo aí, minha amiga? Já era. Não adianta o mal querer trabalhar, impedir. Ele não vai conseguir. Eu tenho uma certeza que por mais difícil que esteja a sua vida, a sua situação, Deus ele irá te honrar. Tá bom? Eu quero fazer um convite especial também para todas as pessoas para um evento que nós vamos ter no dia 24 de maio. Será o nosso Mega Dance 2026. Acompanha essa matéria com o pastor Caio e o local escolhido para a realização desse evento, que eu tenho uma certeza vai ajudar muitas pessoas. Está chegando o grande dia, o Mega Dance 2026. E nós estaremos realizando esse evento todo especial aqui no Teatro Municipal de Guarapuava. E nesse dia nós teremos várias apresentações. E claro, a nossa banda da FJU estará marcando presença nesse Mega Dance. Teremos disputa de apresentações de danças. E é claro, a entrada é gratuita. E não se esqueça que teremos também premiações para as pessoas, juntamente com seus familiares, que estarão conosco neste dia 24 de maio, às 4 horas da tarde. Eu espero você. Entrada totalmente gratuita e você é o nosso convidado todo especial. Nós chegamos no final do nosso programa. Prepara o seu copo com água, vamos unir a nossa fé junto com o pastor Alexandre Amaro. É momento de oração. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós oramos neste momento por aqueles que precisam de uma libertação, meu Pai. Existem pessoas que estão vivendo uma vida de aflição, carregadas, sobrecarregadas,
De repente, meu Pai, essa opressão, essa depressão, essa angústia que ela carrega no peito e não consegue se desvencilhar. Pessoas que trocaram a noite pelo dia, não conseguem dormir, vivem à base de calmantes, antidepressivos. Meu Deus, toca nesta vida agora, liberta esta pessoa de toda a opressão, de toda a força maligna. De repente, meu Pai, ela já vem sofrendo há muitos anos. Existem pessoas que acham até que morrer seria melhor do que viver. Toca nesta pessoa, liberta ela deste mal, livra a mente, os pensamentos. Essa pessoa, meu Pai, que está com um pensamento ruim, tira esse pensamento, arranca isso da mente, do coração. Essa pessoa que traz uma mágoa no seu peito, cura, liberta, arranca esse mal na raiz, meu Pai, para que ela tenha vida, saúde, paz, alegria e seja transformada pelo Teu poder. Que esta água seja esse ponto de contato para a libertação, para a cura da alma, do corpo, para que esta pessoa seja livre através do Teu poder. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus, seja livre dessa opressão, dessa depressão, desse mal que assola o seu ser, o seu viver. Deus é contigo. Creia nisso, é Ele que preenche esse vazio para te dar uma vida de paz, de alegria. Um forte abraço, Deus ilumine a todos e creia no milagre. Muito bem, nós vamos estar na Rua Padre Chagas, 3536, orando por você, determinando que para o seu caso tem jeito. Forte abraço e até lá. Social de Guarapuava está chegando aqui no bairro 2000. Atenção, moradores do bairro de 2000. Dia 17/5, às 3 horas da tarde, nós teremos aqui no Campo Sintético o Unisocial. No dia 17/5 de maio, às 3 horas da tarde, ficará marcada com esse grande evento. Para todas as pessoas, juntamente com a sua família, convide os seus familiares a estarem aqui com você, pois teremos várias coisas nesse evento, como aferição de pressão, orientação jurídica, manicure e maquiagem, recriações infantis, corte de cabelo, doação de roupas, doação de calçados, a banda da FJU estará presente e também várias coisas para as crianças, como pula-pula, kits de doces, algodão doce, pipoca e muito mais. Será uma tarde diferenciada, uma tarde onde você poderá estar conosco. Então deixa aí marcado na sua agenda. Dia 17 de maio, domingo, às 3 horas da tarde, você poderá estar participando desse Unisocial, um evento para ajudar você e a sua família. Detalhe, completamente gratuito. Fazer o bem a alguém é fazer um bem maior a si mesmo.